Olá, seja bem-vindo. Aqui é o Ministro Clérison da Igreja Monte Hermon e eu convido você a meditar na Palavra de Deus comigo. Eu acredito que você esteja vivendo o melhor de Deus. Então, se prepare para você poder receber a porção diária que Deus reservou para mim e para você nesse dia. E hoje a nossa mensagem é a confissão da Palavra de Deus edifica a fé. A confissão é a maneira de a fé expressar-se. A confissão da fé cria a realidade. Oh, glórias! Então, como você viu, o nosso tema já está bem convidativo. Então, pega agora o dedão e dá um like nesse vídeo e compartilha nas suas mídias sociais, no seu WhatsApp, e compartilha essa mensagem, porque Deus vai operar grandes milagres hoje em nossas vidas. Continue ligado, concentrado e focado nessa mensagem que Deus reservou, preparou para nós neste momento. Então, se reserve, foque, que Deus vai falar muito ao seu coração. Vamos lá? É sempre possível perceber se uma pessoa está crendo corretamente ao ouvir aquilo que ela diz. Se a sua confissão estiver errada, a sua crença está errada. Se a sua crença está errada, seus pensamentos estão errados. Se seus pensamentos estão errados, é porque a sua mente não foi renovada com a palavra de Deus. Todas as três ações crer, pensar e dizer vão juntos. Deus nos tem dado a sua palavra para endireitar os nossos pensamentos. Podemos pensar em harmonia com a palavra de Deus. Em nossos estudos sobre o assunto da confissão, já tratamos de 3 tipos de confissão: a confissão dos pecados dos judeus, a confissão do pecador hoje e a confissão do crente que está fora de comunhão com Deus. Nesta lição, consideraremos a confissão da nossa fé na palavra de Deus. Conforme mencionamos na lição anterior, sempre que é usada a palavra confissão, pensamos instintivamente no pecado e no fracasso. Mas aquele é o lado negativo. Não há dúvida que é importante no seu devido lugar, mas há um lado positivo. E a Bíblia tem mais para dizer a respeito do positivo do que a respeito do negativo. A confissão é afirmar alguma coisa que cremos. É testificar de alguma coisa que sabemos. É dar testemunho de uma verdade que aceitamos. Diga graças a Deus. Vamos passar agora para o primeiro tópico. Você está gostando? Eu não falei para você que Deus reservou uma mensagem poderosa para edificar a nossa fé? Agora pega papel e caneta para você anotar as 5 partes da confissão. Nossa confissão deve centralizar-se em derredor de 5 coisas. Primeiro, aquilo que Deus, em Cristo, tem realizado em nosso favor no seu plano de redenção. 2. Aquilo que Deus, mediante a palavra e o Espírito Santo, tem operado em nós no novo nascimento e na plenitude do Espírito Santo. 3. Aquilo que somos para Deus Pai em Cristo Jesus. 4. Aquilo que Jesus está fazendo por nós, agora à destra do Pai, onde Ele vive para sempre, fazendo intercessão por nós. Aleluias. 5. Aquilo que Deus pode fazer através de nós, ou aquilo que a sua palavra pode fazer através dos nossos lábios. A confissão em operação. Pregando a palavra. Pega a sua Bíblia
e abra no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 20. Diz assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter dado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vamos entender um pouco mais esses versículos? Deus opera através de nós por meio da sua palavra falada por nossos lábios. Tá vendo? Algo novo, né? Interessante. Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É desta maneira que Deus opera através de nós. Levamos a palavra aos perdidos. Se não levarmos a palavra ao mundo, perdemos o nosso tempo pedindo que Deus faça alguma coisa. Em outras palavras, seria inútil orar por alguém que está perdido, se não levarmos a ele o evangelho da salvação. Se pudéssemos simplesmente orar e assim levar as pessoas à salvação, não precisaríamos enviar missionários por todo o mundo. Concorda? Poderíamos colocar os pagãos no reino mediante as nossas orações. O Espírito Santo, no entanto, opera somente em conexão com a palavra. Obedecendo ao mandamento de Cristo, no sentido de ir para todo o mundo para pregar, os discípulos saíram pregando a palavra em todos os lugares. E o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Deus não fez nada antes de os discípulos pregarem a palavra. Depois, seguiram-se os sinais. Os sinais não seguem o indivíduo, seguem a palavra. Anuncie a palavra e os sinais cuidarão de si mesmos. Não vamos atrás dos sinais. Os sinais seguem a palavra. Oh, glória a Deus. Deus atua somente em harmonia com a sua palavra. Ele engrandeceu a sua palavra acima do seu nome. E não poderemos esperar que receberemos ajuda da parte de Deus se tomarmos partido contra a sua palavra. Embora essa atitude seja inconsciente da nossa parte. Devemos tratar a palavra de Deus com a mesma reverência que mostraríamos a Jesus se ele estivesse fisicamente presente. Para analisar. Está vendo como esse estudo está sendo maravilhoso? Vamos continuar? Ministro Clériston, quero aprender mais. Então, continua comigo. Já compartilhou a mensagem? Já deixou o seu like? Olha quantas palavras Deus tem falado ao nosso coração. E vamos para mais um tópico. A confissão dissipa o medo. E nós vamos usar como referência o livro de Isaías, capítulo 41, verso 10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou o Senhor Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Você já notou ao ler a Bíblia? Quantas vezes Deus disse ao seu povo, não temais? Quando Jairo foi até Jesus para pedir a cura da sua filha, o Senhor lhe disse, não temas, crê somente, e ela será salva. Está lá em Lucas capítulo 8, verso 50. Quando Jesus estava pregando aos seus discípulos, disse, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Está lá em Lucas 12, 32. Quando o Senhor apareceu a Isaque no Antigo Testamento, renovando a aliança que fizera com Abraão, pai de Isaque, o Senhor disse, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei grandemente. Está lá em Gênesis 26, 24. Se Deus tivesse dito apenas, não temas, e tivéssemos ficado só nisso, poderíamos responder, mas não consigo deixar de ter medo. Ele, porém, não disse somente, não temas. Ele disse também, eu sou contigo. Podemos crer realmente que Ele está conosco e ainda ter medo? Não! Se continuarmos com medo, é por causa de estarmos duvidando dele. Mas alguém pode responder, estou fraco. Deus disse, eu te fortalecerei. Mas estou tão desamparado, ministro. Outro pode dizer. Deus disse, eu te sustentarei. Salmos 119, versículo 28, 130. Está escrito assim. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Verso 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. É verdade que nós, pessoalmente, podemos ser fracos e desamparados, sobrecarregados de ansiedades e problemas. Na nossa fraqueza, porém, confiamos na sua palavra para nos dar forças, pois a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Nossa confissão pode ser, Deus está comigo. Podemos dizer, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 1 João, capítulo 4, verso 4. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Romanos 8, verso 31. É possível que você esteja enfrentando algum problema que parece impossível. Em vez de falar a respeito dessa impossibilidade, confie naquele que está dentro de você e diga, Deus está em mim agora. Você verá que sua confissão de fé fará com que Ele opere em seu favor. Ele se avultará dentro de você e lhe dará o sucesso. Glória a Deus. O Senhor da criação está dentro de você. Você pode enfrentar destemidamente a vida, porque você sabe que maior é aquele que está dentro de você do que qualquer forças que possam estar dirigidas contra você. Essa deve ser a sua confissão contínua. Glórias a Deus por isso. Olha só como a palavra de Deus. Eu fico tão regozijado com a palavra de Deus. Vamos lá? Já cansou? Já deu sono? Não, para com isso. Dá uma pausa. Joga um pouquinho de água lá nos olhos. Eu acredito que essa mensagem não esteja lhe dando o direito de você cochilar. Vamos lá? A confissão aumenta a fé.
Repita comigo. A confissão aumenta a fé. Não há fé sem confissão. A confissão é o modo de a fé expressar-se. A fé, assim como o amor, é do coração, do espírito. E sabemos que não existe amor sem palavras nem ação. Não podemos colocar o amor dentro das pessoas, mediante o raciocínio. E nem podemos tirá-lo de dentro delas, mediante o raciocínio. É do coração, posto que a fé também é do espírito, ou do coração. Podemos dizer com segurança que não há fé sem confissão. A fé cresce com a confissão. A confissão do crente faz várias coisas em favor dele. Primeiro, localiza-o. Segundo, fixa as balizas da vida. Ele nunca receberá mais do que aquilo que confessa. Marcos capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. A palavra poderosa. Se dissermos que não conseguimos fazer alguma coisa, é lógico que não poderemos. De acordo com Marcos 11, versículo 23, será feito para nós tudo quanto dissermos ou confessarmos, seja fé ou incredulidade, sucesso ou fracasso, enfermidade ou saúde. A razão porque a maioria dos cristãos, embora sinceros, são fracos é porque nunca ousaram fazer uma declaração de quem e que são em Cristo. Precisam descobrir o conceito que Deus tem deles e então confessar esse fato. Esses privilégios se acham principalmente nas epístolas do Novo Testamento, porque estas foram escritas à igreja. Quando você descobrir tudo quanto Deus quer dar a você, confesse com ousadia aquilo que a palavra declara que você é em Cristo. À medida que você faz assim, a sua fé abundará. A razão por que a fé é mantida no cativeiro é porque você nunca ousou confessar aquilo que diz que você é. Lembre-se, a fé nunca cresce além da confissão que você faz dela. Sua confissão diária daquilo que o Pai é para você, daquilo que Jesus está fazendo por você à destra do Pai, e daquilo que no seu Espírito Santo está fazendo dentro de você, edificará uma vida sólida e positiva de fé. Você não terá medo de nenhuma circunstância. Você não terá medo de nenhuma enfermidade. Você não terá medo de nenhuma situação. Você enfrentará a vida destemidamente como vencedor. E para ser vencedor, você precisa confessar que é isso que você é. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, verso 37. Olhando de novo o texto-chave em Romanos, vemos na forma de uma cápsula a lei divina da fé. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito
da salvação. Romanos capítulo 10, verso 10. Ao procurar receber alguma coisa da parte de Deus, você deve primeiramente crer no seu coração. Porque a palavra assim o disse. Depois, confessar com a sua boca que é assim. Por exemplo, para ser salvo, o homem deve crer no seu coração e confessar com sua boca que Jesus morreu por ele, segundo as Escrituras, e foi ressuscitado dentre os mortos para a sua justificação. Terceiro, receberá ou verá a resposta à sua oração. Creia nisso, confesse-o, receba-o, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aleluia. À medida que você estuda a palavra de Deus e aprende aquilo que sua palavra diz que você é, quem você é e o que você possui em Cristo Jesus, embora isso não lhe pareça real logo de início, comece a confessar: sim, isso é meu, de conformidade com a palavra de Deus. Você descobrirá, então, que a confissão da fé cria a realidade. Vou repetir. A confissão da fé cria a realidade. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E nós chegamos ao fim de mais uma lição. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.